Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais uma instância da playlist de teorias do canal, uma playlist que, confesso, andava meio posta de lado ultimamente, mas que agora vou tentar reavivar com vigor. No vídeo de hoje, vamos conversar a respeito de uma teoria um pouco menos conhecida pela comunidade de fãs da obra, em especial entre aqueles que apenas assistiram às séries, pois conforme veremos em pouco tempo, essa teoria diz mais respeito a eventos que são exclusivos do universo literário, no sentido de nunca terem sido expressamente adaptados para as telas. A história que quero discutir por aqui hoje é: será mesmo que existiu ou, os deuses não permitam, ainda existe um dragão oculto escondido por sob as pedras frias e antigas das criptas de Winterfell, algo que seria sem dúvidas um dos mistérios mais insondáveis e perigosos da grande fortaleza do norte? Como uma criatura como essa poderia ter ido parar justamente ali? E quais são as provas que corroboram essa ideia? É o que veremos a seguir. Lembro a todos que, como sempre, o vídeo precisará conter alguns spoilers do Enredo de Fogo e Sangue e alguns spoilers leves de House of the Dragon, mas nada que comprometa a experiência do espectador. Também peço a todos que deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem este e outros vídeos do MGF para apoiar o trabalho que desenvolvo aqui, além de contribuírem de forma mais direta com o canal, se assim desejarem, através do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Com isso fora do caminho, comecemos com um pouco de história para contextualizar para aqueles que nunca haviam travado contato com a teoria antes. Durante o longo e brilhante reinado do velho e sábio rei Jaehaerys I Targaryen, considerado por muitos como o maior monarca que Westeros unificada já conheceu, o rei empreendeu, junto à sua rainha, Alysanne, também famosa por seu próprio direito, uma série de viagens pelo seu reino, conhecidas como Progressos Reais, visitando os 4 cantos de Westeros para aferir a situação de seus domínios, conferenciar com lordes e outros nobres, ouvir as demandas e as querelas de seu povo e emitir ordens especiais que objetavam resolver questões locais ou mais urgentes, tudo em nome da melhor governança do reino. O rei e a rainha estiveram em todos os cantos do continente, mas aquele que talvez tenha sido o progresso mais longo e mais conhecido, além de ter sido também o último, foi o empreendido em direção ao norte, em 58 após a conquista, pois o rei desejava conferenciar com alguns dos senhores mais poderosos da região, que não viam um rei desde o progresso do próprio conquistador que ocorrera 25 anos antes. O rei precisou ficar para trás na capital para arbitrar um conflito entre as cidades livres de Tyrosh e Pentos, no entanto. Mas como ele não desejava deixar os senhores nortenhos à espera, ficou decidido que Alysanne partiria na sua frente, para amaciar os sisudos senhores da fria região e preparar o terreno para a chegada de Jaehaerys, que partiria imediatamente após ter concluído seus assuntos com o Arconte e com o príncipe. Primeiro, Alysanne chegou a Porto Branco, montada em sua dragão Asa Prata, junto à parte da comitiva real, onde ela foi recebida pelo senhor da cidade, Lord Theomore Manderly, e conduziu uma de suas famosas cortes femininas, nas quais escutava com atenção os problemas e as demandas das mulheres da região, após o que levantou o voo novamente, dessa vez para a própria Winterfell, o principal objetivo daquele progresso. Lá, Alysanne foi recebida pelo Lorde do Norte e protetor da região, Alaric Stark, o homem a quem Jaehaerys desejava ver para conferenciar sobre diversas questões importantes da governança e da proteção daquela porção do reino. Mas a acolhida do Sr. Stark foi notavelmente diferente da do Lord Manderly, muito mais fria, bem ao gosto dos nortenhos. Naturalmente, a frieza de Lord Stark poderia ter se mostrado um problema para o rei, um empecilho às tratativas que Jaehaerys pretendia conduzir, e por isso Alysanne fora adiante com a missão de esquentar um pouco o Lorde Gelado, tornando-o mais receptivo antes da chegada de sua graça. E de fato, nem mesmo Lord Alaric foi capaz de resistir ao famoso charme da boa rainha, e ao final de sua estada ali, quando Jaehaerys já havia chegado para tratar das questões práticas e Alysanne voou ainda mais para o norte, desejando ver a muralha, tanto Lord Alaric quanto seus subordinados haviam se tornado amigos da rainha, o que facilitou as tratativas entre Jaehaerys e Alaric. Este é o contexto histórico, mas não é exatamente disso que trataremos hoje. O que nos importa para compreendermos a teoria proposta hoje é o tempo que Asa Prata passou em Winterfell, enquanto a rainha amaciava o frio Lorde Nortenho.
Não se sabe exatamente onde a dragão de Alicent poderia ficar aquartelada durante este período, pois com certeza uma criatura como ela não poderia ser colocada ao lado dos cavalos nos estábulos ou dos cães nos canis. Por isso, como as criptas já eram, naquele período, um espaço vazio, solene e parcialmente selado, não é descabido pensar que possam ter sido usadas temporariamente como refúgio para a Asa Prata, caso fosse possível fazê-la passar pela porta, obviamente. Se assim foi, o fato de Asa Prata ser uma dragão fêmea, ou seja, de colocar ovos, é o que mais nos importa neste momento, pois a teoria diz que ela poderia, durante este período de espera, ter colocado ao menos um ovo em algum canto escuro das criptas, talvez em uma das alcovas vazias que aguardavam pelos corpos endurecidos e frios dos Stark mortos, ou por trás de alguma das solenes estátuas dos Reis do Inverno de outrora. Outra versão dessa mesma teoria, talvez até mais famosa e, com a estreia de House, mais proeminente agora, fala a respeito de Vermax, o dragão montado por Jacaerys Velaryon, o filho mais velho de Rhaenyra, antes e durante os eventos das crônicas. Um dos eventos que devem ser apresentados na segunda temporada da série, no ano que vem, é justamente a ida de Jacaerys até Winterfell, tal como havia sido revelado ao final da primeira, onde a missão do rapaz seria de convencer Lord Cregan, o jovem senhor nortenho, a se movimentar em direção ao sul com seu exército em apoio aos negros e a Rhaenyra. Essa versão da teoria propõe que, talvez, Vermax não fosse um dragão macho, como se supunha, mas sim uma fêmea, e teria posto ao menos um ovo de dragão nas criptas sob o castelo durante o período em que Jacaerys estava tratando com o Lord Cregan. Essa versão talvez seja até mais verossímil devido ao fato de que Vermax era, a quando de sua visita ao norte, um dragão bem menor do que Asa Prata, de modo que seria muito mais fácil para ele se esgueirar para dentro das criptas sem ser notado e, claro, conseguindo passar pela esguia porta que dava acesso ao local. Contudo, é importante apontar de antemão que a fonte principal para essa versão da teoria é o bobo da corte cronista Cogumelo, famosa figura dos tempos da dança que é notória por ser, quando muito, uma fonte dúbia e meio fantasiosa. Portanto, tomem essa versão com um certo cuidado. Isso é altamente especulativo, naturalmente, mas a teoria nos diz que, caso algum destes dois cenários tivesse acontecido, o tal ovo colocado ali poderia, contra todas as chances, ter se chocado espontaneamente, gerando uma pequena criaturinha que teria ficado esquecida ali, dada a pouca circulação de pessoas nas criptas, talvez se alimentando da carne chamuscada e apodrecida de alguns dos cadáveres mais recentes para se manter viva. Eu sei que essa especulação parece um tanto quanto descabida. Afinal de contas, como um dragão, uma criatura que necessita de calor para nascer e crescer, poderia ter nascido espontaneamente, sozinho, nas criptas frias sob o castelo nortenho, e teria ainda a presença de espírito de exumar cadáveres nobres para se alimentar desde tenra idade? Realmente, parece um exagero, mas já que estamos aqui, vamos nos debruçar sobre os argumentos apresentados pela teoria não para explicar como esse nascimento e crescimento poderiam acontecer, mas sim para apresentar indícios que confirmariam a existência de algo que se esconde nas sombras por entre os túmulos dos Stark de outrora, como um legítimo trabalho de investigação. O primeiro argumento apresentado pela teoria me parece um tanto fraco, mas tem que ser registrado. Ela fala a respeito das famosas fontes termais que existem por toda Winterfell, cujas águas circulam até mesmo por dentro das paredes do castelo, como uma espécie de sistema circulatório na pedra, e que representam muitas vezes a diferença entre a vida e a morte para os habitantes da fortaleza, especialmente nos anos mais duros de inverno. A teoria propõe que, ao contrário do que se imagina, tais águas aquecidas não são geradas por alguma espécie de efeito geológico ou por uma bênção dos deuses antigos, mas sim que seria aquecida pelo fogo da criatura que existia por sob o castelo e que teria feito da fonte subterrânea de água seu covil, aquecendo-a com sua mera respiração. Além disso, a teoria aponta que, para além de Winterfell, os únicos dois outros lugares no mundo conhecido que foram descritos por Martin expressamente como tendo fontes de águas termais são justamente Pedra do Dragão e as 14 Chamas de Valíria, lugares que naturalmente tinham uma ligação forte com dragões, mais um suposto indício. Existe ainda uma outra sugestão da teoria que parece altamente improvável, mas que mesmo assim precisa enumerar. Ela reza que pode ser que os Targaryen tenham, de forma proposital, plantado um ovo de dragão em segredo nas criptas sob o castelo, por uma questão estratégica. Se os Stark permanecessem sempre leais ao seu poder, a criatura poderia ser clamada a qualquer tempo, em caso de necessidade militar, por um dos membros da casa e usada na defesa do território do norte. E caso os senhores do norte se sublevassem e abandonassem sua lealdade à coroa, eles teriam que lidar com uma fera Targaryen dentro de sua própria fortaleza, uma criatura que eles não poderiam controlar, por lhes faltar o sangue valeriano.
Outro indício, esse muito mais específico, proposto pela teoria para provar a existência de um dragão sob o Winterfell, é um aspecto arquitetônico quase único do castelo, a existência de gárgulas decorativas ali. Como sabemos bem, Pedra do Dragão é uma fortaleza repleta de representações em pedra de diversas criaturas místicas, dentre as quais as gárgulas, que acreditava-se ser não apenas uma forma de arte e decoração, mas também uma espécie de ferramenta desenvolvida com o propósito muito específico de confinar dragões a uma determinada área da fortaleza, com as gárgulas servindo como uma espécie de sentinelas de pedra. Pois bem, caso isso seja verdade, o único outro local nas crônicas descrito de forma explícita como tendo estátuas de gárgulas como adorno é justamente a antiga Torre de Winterfell, a porção mais antiga da fortaleza, que se ergue justamente sobre as criptas, o que indicaria, segundo a teoria, que aquelas estátuas não estavam lá apenas como adorno, mas sim com o propósito de conter a criatura dentro das catacumbas, até que fosse necessário liberá-la. Este indício, no entanto, me parece altamente improvável, dado o caráter ancestral da antiga torre, a construção mais velha em um castelo que teria sido erguido milhares de anos antes de qualquer Targaryen sequer pôr os pés no continente de Westeros, mas eu estou citando apenas para propósito de entendimento. Outro argumento usado pela teoria para corroborar a existência de um dragão no castelo Stark diz respeito diretamente a um dos personagens mais importantes em toda a obra, Bran Stark, o filho da Casa dos Lobos dotado pelos deuses antigos com sonhos proféticos. Em uma passagem de A Fúria dos Reis, o segundo dos 5 livros das crônicas publicados até o momento, Bran entrou na pele de seu lobo gigante Verão, e sob essa forma, ele teve uma visão da destruição da primeira torre. Durante essa visão, ele viu entre as cinzas e a fumaça resultantes da destruição da estrutura o surgimento de uma cobra de grandes asas, cujo rugido era um rio de chamas. Acho que nem preciso explicar que essa descrição se coaduna muito bem com a ideia clássica de um dragão. A ideia por trás disso é que, com a destruição da torre e a consequente queda das gárgulas que selariam a criatura nas criptas, nada a impediria de sair à luz do dia pela primeira vez. E se levarmos em conta que as visões de Bran costumam se concretizar, ainda que nem sempre de maneira literal, essa talvez seja uma das provas mais contundentes para apoiar a proposta dessa teoria. Os indícios para essa teoria se encerram por aqui, pelo menos por enquanto, até que mais capítulos de Ventos de Inverno ou Um Sonho de Primavera sejam finalmente publicados, mas por agora quero saber as opiniões de cada um de vocês sobre esse tema. O que pensam sobre a ideia da existência de um dragão oculto vivendo sob o Winterfell? Acreditam nos indícios apresentados pela teoria ou descartam completamente essa visão? E o que os leva a pensar assim? Escrevam abaixo suas impressões nos comentários e eu verei a todos novamente no próximo vídeo.